Tem outra maneira de iniciar esse vídeo do que essa frase? Ô vida! Essa do vascaíno. Vou te falar uma coisa. Como o próprio presidente da Força Jovem disse, o Fabinho, todo ano a gente tá aqui. Infelizmente, né? Digo infelizmente, né? Porque a torcida organizada não vai lá se as coisas estiverem caminhando, né? E chegou o dia em 2025. Claro que vamos deixar aqui a nossa opinião, principalmente em relação ao João Vitor, né? Assim, ficou difícil. Fica difícil, na verdade, a permanência dele no Vasco. Claro que o Vasco tem que saber lidar com essa situação, e aí comissão técnica, presidente, todo mundo, porque é um ativo do clube, mas o clima, né, esquentou ali em relação ao João Vitor. E assim, a nossa vida é tão difícil que o Diniz vai tentar ali falar alguma coisa positiva e pisa mais na nossa tristeza. Que isso, cara? Eu sei que não é um momento pra ir, cara, mas quando ele fala, já são 20 anos na... Fala assim, ai, Senhor do céu, cara, tem uma coisa aqui no coração, meu Deus, família, não é mole não, mas assim, a gente tem algumas coisas aqui pra falar também, sobre a renovação do Ryan, as mudanças, né, no jogo contra o Grêmio, a apresentação também do meu xará Thiago Mendes. O Admar falou um pouco mais também com o torcedor, pediu desculpas em relação ao resultado e também falou sobre reforços. Além disso, a gente tem aqui uma informação do BTB Esportes, dizendo que o Vasco já caminhou aí com algumas contratações, está andando 3 jogadores. Agora, família, não dá para negar que esse tipo de situação em relação, né, à torcida, à organizada e à cobrança, eu acho que ela tem que acontecer de fato, né? Isso acontece em todo lugar, mas claro que tem jogadores que dão um passo atrás em relação a isso. Né, o próprio Paulo Brax, em 2023, ele comentou um pouco sobre isso, né? A cobrança, o momento na tabela. Ele cita também, né, essa questão que aconteceu também em 2023 e alguns jogadores acabam assistindo. Né? Então a gente tem que pontuar isso. Chega aí, família, que tem muita resenha nesse vídeo, mas antes, deixa eu te pedir aquela moral. Se não for inscrito aqui no canal Vasco em Família, se inscreve, deixa o like e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos e dar aquela hypada para ajudar aqui o trabalho do Thiagão. Seguindo a nossa resenha, também aqui uma apuração do Corujão, vascaíno, dizendo o seguinte, ó, Maurício Lemos e Leandrinho devem ser titulares contra o Grêmio. Família, ainda mais depois do acontecimento de hoje, né? Poxa, foi até o Fabinho que comentou isso um tempo atrás, naquele jogo contra o São Paulo, né? Da volta do Rafael Paiva. O Léo me parece que pediu para não jogar, né? Tava sendo muito cobrado, ele e o Maicon não, quero jogar, vou dar a volta por cima. Então assim, eu acho que o João Vitor até tem personalidade, mas não tem clima, né? Não tem clima para continuar como titular. Erros, postura. Eu estava vendo aqui também uma apuração do BTB Esportes dizendo que a diretoria entende que não houve deboche do João Vitor para os torcedores que estavam lá em Quito. Mas você tem que tirar essa pressão aí, cara. É o que acontece em relação ao Felipe. O Felipe não deveria estar mais no Vasco. E agora dá um tempo também, dá uma segurada em relação ao João Vitor no time titular. Bota o Maurício Lemos pra rola. Eu sei que você pode falar, ô Thiago do céu, tu viu o Maurício Lemos lá? Assim, família, entrou ali frio no jogo, altitude, os caras em cima. Ele errou em 2 lances, né, na minha opinião, num gol e no pênalti. Mas, assim, iniciando as partidas, eu até achei que o Maurício Lemos foi bem. Contra o meu Galá, ele teve um erro, mas ele estava bem na partida. Ele foi bem também contra... Cara, eu tô na dúvida se é Sport ou Santos. O Vasco estreia contra o Santos, né? Sport já foi o Freitas. Então eu acho que o Maurício Lemos é um cara experiente e deve se sustentar. A minha preocupação é aquela da parte física. Porque o João Vitor, ele é mais rápido. Ele entrega mais essa questão da intensidade, da velocidade, uma recuperação. O Lemos já é mais pesadão. Então, junta com o Verratti, junta com o Coutinho, junta com o Tietê, você bota mais um jogador pesado e aí complica, na minha opinião. Mas eu acho que não tem pra onde correr, família. O Maurício Lemos tem que jogar pelo lado direito. Não dá pra defender o Luiz Gustavo aqui, porque o Luiz Gustavo joga pelo lado esquerdo. E eu não sei também se o Diniz vai promover essa mudança em relação ao Freitas. E aí o Leandrinho, aquilo que eu comentei no nosso vídeo de mais cedo, né? Trocar o Piton e colocar o Vitor Luiz, a experiência e tudo mais. Foi até uma cobrança hoje da Força Jovem, né? Em relação a colocar a molecada, a estrela, e eles citam assim, por que o Leandrinho não está jogando? É porque o Leandrinho, né, voltou agora. Mas eu sou a favor da entrada do Leandrinho, porque o Vitor Luiz e o Piton, mesma coisa, né? O Piton acho que é um cara ainda mais técnico, de chegar no fundo e cruzar melhor, e o Vitor Luiz, né? Eu não vou dizer que o Vitor Luiz foi um lateral ruim,
mas já está chegando uma certa idade e ele sempre teve, né, como principal característica a força física. E já não está com essa força física. Então, se trocar 6 por meia dúzia, perdão, então eu sou a favor, claro, da entrada do Leandrinho e tem a possibilidade também do Hugo Moura ficar de fora dessa partida, né, família? Seguindo pra gente falar de uma informação aqui do Bruno Murito, tá aí, ó. Vasco tem negociação encaminhada para renovar o contrato de Ryan. Mais uma vez, o novo contrato terá aumento salarial da multa rescisória e o tempo do vínculo. Vale lembrar, em abril deste ano, o Cruz Maltino já havia renovado até dezembro de 2026 com o Cria. Eu acho que a chegada do Fernando Diniz é muito importante nesse sentido. Agora, claro que fica a imagem dos 2 últimos jogos, que o Ryan foi mal. Acho que o jogo contra o Del Valle, né, a gente não pode negar que condiciona ali a expulsão e aí atrapalha a atuação de todo mundo. Eu fico mais chateado, cara, a merda que o Piton fez. E a gente vai repercutir isso aqui um pouco mais. E teve até um amigo que hoje ou ontem nos comentários, ele comentou assim, você deve ter algum fetiche no Diniz. Aí eu falei, não, eu tenho tesão mesmo no Diniz, ele é um grande, sabe? Tem um tesão nele. Cara, você tem um fetiche no Diniz. Aí, cara, eu tava vendo um perfil na outra rede social, analisando o comportamento do Vasco até ali. A expulsão, a movimentação sem bola, a pressão e a boa partida que o GB estava fazendo. Então eu fico muito chateado por isso. Acabou que o Diniz optou pela saída do GB, não deveria, né? Era o Verratti que era para sair, todo mundo sabe disso. E deixar um jogador com uma melhor capacidade técnica e melhor fisicamente. Né? Ah, cansou, bota outro lá. Você não poderia deixar o Verratti, que vai jogar fora da área, é lento, é pesado, não tem uma boa técnica, sabe? Sem comentários que o Diniz fez em relação ao Verratti. Mas não dá pra negar que o Diniz, cara, consegue tirar algo a mais desse time mole, lento. Então não passa pelo Diniz alguns erros, algumas derrotas. Sei que ele tem que trabalhar, ajustar junto. Mas muitos dos erros que estão acontecendo nesse momento aconteceram lá com Paiva, aconteceram com Carille, você entende? Por isso que tem muito torcedor que cobra a mudança de algumas peças, né? Mas eu fiquei muito chateado em relação à atuação do GB, que ele poderia seguir na partida, né? Mas o Ryan, foi um comentário até do Diniz, dizendo que ele, né, lesionou ali o tornozelo, não sei como é que ele tá em relação a isso, foi muito mal contra o Botafogo e contra o Del Valle, né? Eu acho que o Piton acabou atrapalhando, mas já vem aquela, poxa, será que o Ryan vai voltar a ser aquele jogador cansado, mole, desatento? Fica uma preocupação, mas não, né? Espero que o Ryan possa aumentar aí o ritmo, melhorar já contra o Grêmio e voltar nessa pegada até o jogo ali contra o São Paulo e esquecer essas 2 partidas aí contra Botafogo e Del Valle. Vamos destacar aqui agora a apresentação do Thiago Mendes. Eu tava até assistindo, família, para ver, né, e colocar algum corte aqui, mas o Thiago Mendes é um cara já experiente, né? Ele não dá mole. Tipo assim, as perguntas ele respondia rapidamente, tipo aquela da característica. Não, eu acho melhor vocês acompanharem aí no dia a dia, nos jogos, e aí vocês deixarem a opinião de vocês. Não quis falar, não quis prometer nada, até quando vai estar apto a jogar. Mas a gente, né, pegou aqui uma faladeira interessante em relação a posicionamento. Mas tá aí, né, apresentado, e ele disse o seguinte, família, em relação a onde prefere atuar. Aspas para Thiago Mendes. Foi como eu falei para ele, Diniz. Eu acho que onde ele precisar, eu vou jogar e vou estar lá à disposição. Basta trabalhar para fazer o melhor. E a posição, como vocês todos sabem, é primeiro ou segundo volante. Eu até faço um zagueiro ali, mas vai depender muito do treinador. Aonde que ele precisar e optar para eu jogar, vou estar à disposição para poder ajudar. Tá aí palavras de Thiago Mendes, família. Perguntaram também para ele sobre a questão da intensidade do futebol do Catar. A primeira pergunta, me parece, foi do Fábio Azevedo, né? E ele questiona em relação ao número de jogos que ele fez nos últimos 2 anos. Então ele também dá uma escapada em relação a isso. Fala que o clube prometeu lá várias coisas e não cumpriu, então ficou esse clima ruim lá, ele não conseguiu jogar tantos jogos, mas o Fábio Azevedo, né, até nessa pergunta ele fala que por onde ele passou, ele jogou sempre 90% dos jogos. São Paulo, Goiás, Lyon, Lille, e só agora no Catar que ele não conseguiu cumprir isso aí, família. Agora é aguardar, porque né, o que eu acho que todo mundo comenta dessa forma, seja jornalista, né, a gente viu aí o Baran falando, né, entrevistando o Caio, o Eric Faria, Fernando Campos, entre outros, e o torcedor de um modo geral também comenta isso, parte física, né, parte física, porque tecnicamente falando, eu acho muito bom o jogador. Um amigo meu hoje estava trocando uma ideia com ele, abraço pra ele, Juiz de Fora, grande Mal, até comentou um questionamento interessante. Será, Thiagão, de fato que ele preferiu o Vasco, né, por trabalhar
com o Diniz, ou os outros clubes, entendendo essa questão física dele, deram um passo para trás. Perdão. A gente só vai ficar sabendo agora, né, no decorrer aí dos jogos, mas espero que o Thiago Mendes possa nos ajudar demais. Família, falando agora sobre o Admar, tá na tela para vocês, ó. Ele pediu desculpas, né, pelo último resultado. Vamos lá, ó. Em nome da direção, queria pedir desculpa pelos últimos resultados que tivemos agora, em Brasília e no Equador. Prometo, em nome de todo o grupo e direção, mais empenho, mais trabalho para rapidamente reverter essa tendência de resultados. Complementando, família, vamos lá, ó. Cheguei ao clube com o objetivo de estruturar alguns processos no departamento de futebol, mas não só o processo de recrutamento de jogadores. Nesse sentido, após uma análise criteriosa do elenco e do mercado, entendemos que o Thiago Mendes, apresentado nesta quinta, é um jogador que entra claramente no projeto Vasco pelas suas competências, tanto de personalidade, como técnicas, como encaixando no orçamento e na situação atual financeira do clube. Para finalizar esta pequena introdução, dizer a todos os torcedores que estamos a trabalhar arduamente e acelerando alguns processos para logo possível trazer mais algum jogador que possa entrar nesta filosofia da realidade financeira, do perfil técnico e tático, que seja consensual no clube e as necessidades juntamente com o professor Diniz. O objetivo é trazer esses jogadores logo que possível, mas sabendo que o mercado tem o seu tempo e nem sempre esse tempo vai na urgência do momento esportivo do clube ou na vontade do treinador. Tá aí, família. E aí a gente tem aqui uma apuração do BTB Esportes dizendo o seguinte, ó, Vasco tem 3 reforços engatilhados. Vasco já está com 3 reforços engatilhados. Um por empréstimo, compra e o outro livre no mercado, né? Eu espero que seja verdade, principalmente se for, né, bons jogadores. O Vasco está precisando muito, claro, reforçar o elenco, principalmente no sentido da saúde, força, tesão, vitalidade, correr um pouco mais, ganhar do ponto A, do ponto B, até tem bola aqui, não é o que o Diniz falou, o Verratti corre o tempo todo e não sei o que, no GPS, não quero saber só disso não é o condicionamento, mas a explosão, a velocidade do cara também é importante para algumas situações do jogo, né, Fernando Diniz? Meu Deus. Mas é isso, família. E aí, para finalizar o nosso vídeo, vamos repercutir um pouco da torcida do Vasco, da organizada, né, a Força Jovem, trocou uma ideia com os jogadores no dia de hoje. Estava todo mundo por lá, né? De Admar, Pedrinho, Felipe, Diniz, jogadores, todo mundo ouviu. Mas vamos só repercutir aqui, né, o momento ali desse clima pesado, né? Esquentou ali no momento que a torcida direciona, né, para o João Vitor. Olha só. No bolichezinho todo dia com a família. Sabe, irmão? Sabe, você passeando com a família. É você mesmo. É você mesmo. Ninguém ofendeu ele não, irmão. Mas agora é pessoal nosso com ele. Agora é pessoal. A gente vai na casa, a gente vai no shopping, tá com a mulher. Agora a gente vai fazer isso. Irmão, pode me cobrar se eu não vou fazer. Pode me cobrar. A vida dele vai pra lá e inferno agora. Ele tem que respeitar, não. Tem que respeitar. Vocês podem não gostar da gente, mas a gente que se... Vocês, daqui a 10 anos, não vão estar mais no clube, mas a gente vai estar no clube. A gente está cansado de todo ano vir aqui. Todo ano eu tenho que vir aqui. Meus filhos estão doentes. Eu tô aqui. Ah, vai falar vagabundo, não, tem que fazer sim, irmão. Tem que fazer sim. Mano, conversa todo dia com um, com o outro aqui. Caralho, é todo ano a mesma coisa. Eu sei que a culpa não é sua indiretamente. Esse é um passado de 20 anos atrás. Mas vocês são a frente do bagulho, vocês têm que dar uma resposta pra gente. E aí, família, só pra complementar e eu deixar a minha opinião, conto com a sua, é claro, o Diniz disse isso aqui, ó. Vocês, da torcida, vocês estão de saco cheio. Quem tem mais saco cheio são vocês. Pô, Fufu há 20 anos e não pode mais. O Vasco vai mudar, porque não é possível o negócio ficar assim. Eu tô aqui porque eu quero pra caraca
e vou dar a minha vida. Tá aí Fernando Diniz, né, querendo ajudar, mas meteu essa daí que com certeza, né, já vi aí vários rivais zoando, tá fazendo vídeo e tudo mais. Mas sim, tá puto com o cara, falou a verdade, né? E quis ali de alguma forma passar uma mensagem positiva para os torcedores. Família, em relação ao João Vitor, assim, a única coisa que eu não concordo, e eu acho que foi também no calor do momento, assim como eu, né, que sou o papai, e vários torcedores que estavam ali também, entendo que são, Fabinho, né, falou sobre os filhos, né, que estavam doentes, ele estava ali, tudo mais, eu entendo que no calor do momento você acaba falando, quem nunca passou por isso, né, acaba falando algumas coisas que depois eu poderia ter segurado aqui, não ter falado isso, que é em relação ali a uma parte que ele fala, né, não sei, se estiver com a família, ir no shopping, não sei o que, é isso eu não concordo, porque você acaba colocando, assim, nesse bolo aí, pessoas que não tem nada a ver, né, com isso, tipo criança, filho do João Vitor, filha, não sei, e aí pode até traumatizar a criança numa situação dessa, uma cobrança, um xingamento em relação ali ao pai, isso eu não concordo muito, eu acho que, né, da maneira que foi, ali no centro de treinamento, ou claro, nos jogos, né, assim com a família, né, eu acho que todo mundo concorda com isso. Mas em relação, assim, ao clima do João Vitor no Vasco, pesou, né, não tá legal, não ficou legal. É um jogador que vem desde 2024 falhando, teve bons momentos, teve, mas vem falhando muito. Esse ano, perdão, nem se fala. E claro, é evidente que o valor que o Vasco investiu no João Vitor tem um peso. Tem um peso. Além, claro, de algumas situações, né? Ele já discutiu com o torcedor no Campeonato Carioca, que até então eu acho que isso mostra também uma maneira do cara tá se importando, tá falando aí, a gente tá fazendo e tal, sabe? Agora, o deboche que alguns torcedores, né, comentaram lá, e que isso aí não existe, né, cara? Não existe. Passa com a cabeça baixada, não fala nada, é melhor. Melhor do que você rir, você, sabe, cheio de dinheiro no bolso, o cara tá perdendo dinheiro ali, noite de sono, depois pra ir embora, você, né, vem de ônibus, avião, vai no hotel, tudo do bom e do melhor, tu vai dar risada na cara do cara, pelo amor de Deus, pô. Aí tu imagina como é que fica, não é assim que deve agir, passa com a cabeça tranquila, ouve e vai embora, irmão. Entendeu? E entra no hotel. Brasil, vida que segue. É dessa forma. Mas o clima pesou. Agora, claro que não é uma situação assim, não vão mandar embora, vai vender pra quem? Não, né? Você também tem que, sabe, analisar bem essa situação, porque o Vasco botou muito dinheiro. Eu não sei se aconteceu, né, de fato, a proposta do Cruzeiro, e nem sei também se o Cruzeiro, de fato, ia honrar com os compromissos, pagar tudo, né, que o Vasco deve, né, ao Benfica. Me parece que era a ideia, né, e assim, lá eu até achei que não é complicado, porque o Vasco já pagou alguma coisa, me parece que o Cruzeiro só queria pagar o restante, né, aí realmente eu também não sei se vale a pena. Mas assim, eu acho que a tomada de decisão mais importante, que é pra já, é o João Vitor ficar fora da partida, né, contra o Grêmio. É uma maneira, e dos próximos jogos, é uma maneira de você preservar essa relação, o cara trabalhar, e se for o caso, né, se nenhum jogador conseguir ali se firmar, voltar a ter oportunidades. Até pelo fato de você, né, se ele conseguir voltar a jogar, é você conseguir negociar futuramente. Eu tava até falando isso com um amigo, que assim, a gente precisa também, tô falando de mim, a gente precisa também ter o entendimento que o jogador, às vezes, ele tem um período ali, sei lá, de 2, 3 meses, 10 jogos, e aí a gente começa a mudar a nossa visão, porque o cara foi bem, merece continuar. Cito aqui o caso do Zé Gabriel, que eu mesmo utilizei aqui o argumento, eu não renovaria, mas se o treinador que salvou a gente em 2023 está pedindo, renova, mas não é assim. Não é, eu vou mudar o meu comportamento. Então tem certos jogadores que vão performar, que vão ajudar num determinado momento, mas esquece, a gente precisa pegar isso tudo, sabe? E vários jogadores desse atual elenco, eles não devem permanecer. Entendo que o entendimento da diretoria é esse. Claro que fica difícil a questão da logística ali, financeira, para onde vai, quem vai pagar, sabe? Entendo tudo isso, mas muitos jogadores não devem permanecer mais no Vasco. É o caso do João, eu acho que o Piton, né, vem em queda. Eu já falei aqui que o Piton, em 2024, foi um dos pilares do Vasco, mas está em queda. Já em 2024 caiu um pouquinho. Esse ano está muito mal, muitas falhas defensivas, né, sempre presente também nesses vexames. Então assim, já vai, entendeu? Vai caminhando, tenta um bom acordo para colocar o dinheiro e você renovar, né, esse elenco aí, família. Eu acho que todo mundo vai ter esse entendimento. Eu tô até mudando aqui um conceito meu, né, de sequência, de manter os bons jogadores, quem tá rendendo, mas 23, 24 e 25, o Vasco não somente perde, o Vasco é humilhado. O Vasco, ele constrói vexames, e isso tem um peso. Jorge Igor falou sobre isso, né, eu acho que num vídeo dele aí, o Vasco
tem que parar de ser sinônimo de vexame no futebol brasileiro. Então, pegando esse recorte de 23 até aqui, vários desses jogadores estão contribuindo nesse sentido e merecem, né, seguir o rumo da vida deles. Fui, tamo junto.